Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Agente da civilização moderna. 3. Seu objetivo, a construção do templo. 1. Nave política. Capítulo 38. Rumo a um novo estado social. Nas primeiras páginas deste livro, vimos que há duas maneiras de considerar a vida presente: como tendo seu fim em si mesma, como preparatória para a vida eterna. Essas duas maneiras de ver abrem o caminho para duas civilizações: a civilização cristã, a civilização humanitária. Elas sempre estiveram em conflito, mas esse conflito, que desde o surgimento do cristianismo jamais cessou de existir no coração do homem, tornou-se público, social, no dia em que os humanistas olharam para trás em direção ao paganismo e se propuseram restaurá-lo. Uma sociedade secreta foi formada para lutar pela realização na sociedade cristã do novo ideal, ou melhor, do antigo ideal, gozar e morrer. Em oposição ao ideal que Cristo e sua Igreja nos fizeram admitir, merecer e viver eternamente, participando da natureza divina, de sua beatitude e de sua glória. Seguimos os desenvolvimentos dessa sociedade desde o século XV até nossos dias. Suas transformações e sua ação incessante para destruir todo o estado de coisas existente. Ação política, derrubando e erguendo os príncipes e regimes, na medida em que ela podia ou não inspirá-los, governá-los, fazê-los servir à realização de seus desejos. Ao mesmo tempo, ação moral sobre os povos, através da corrupção das ideias e dos costumes. Seguimos esta dupla ação incessantemente posta em prática e que obteve vitória atrás de vitória, graças a um maravilhoso organismo superiormente dirigido. Devemos ver agora o que a franco-maçonaria pretende, onde ela quer chegar. Através de suas correspondências e dos documentos apreendidos em Munique e em Roma, já ouvimos Voltaire e os enciclopedistas, Weishaupt e os iluminados, Núbios e seus conjurados, confiaram uns aos outros seus desejos e vimos uma primeira experiência de realização desses desejos de 1789 a 1800. Assistimos desde 1830 e, sobretudo depois de 1875, a um segundo ensaio, mais prudentemente conduzido, mais astucioso e dessa maneira mais seguro de chegar ao fim. Qual deve ser esse resultado? É a pergunta que agora se faz e à qual procuraremos responder. Digamos, primeiramente, que seria errôneo crer que todos os franco-maçons conheçam explicitamente a obra para a qual colaboram. Esse conhecimento não é dado completamente, nem mesmo aos iniciados em graus elevados, mesmo aqueles que pertencem às lojas de retaguarda. Cada qual, ou melhor, cada equipe, realiza o trabalho que lhe é determinado no lugar que lhe foi designado, junto aos príncipes e ao clero, parlamentares e funcionários, jornalistas e professores, magistrados e oficiais, e ainda no seio da multidão. Mas, realizando a tarefa que lhes foi imposta, o indivíduo e a equipe ignoram o lugar que a obra particular para a qual colaboram ocupa no plano geral, porque eles não têm o traçado completo sob os olhos. Esse plano é duplo: destruição e reedificação. Destruição da cidadela cristã, edificação da cidadela maçônica. Vimos os trabalhos e as ruínas da destruição nas páginas precedentes. Devemos agora assistir à edificação do templo. Os mesmos operários, os mesmos maçons, são empregados nesse segundo trabalho, mas aqui aparecerão com maior clareza os mestres da obra e, acima deles, o grande arquiteto. É absurdo, disse Aulard, professor de História revolucionária na Sorbonne, continuar a dizer: não queremos destruir a religião, quando somos obrigados a sustentar, de outra parte, que essa destruição é indispensável para pôr os fundamentos racionais da nova cidade política e social. Por isso, não digamos mais:
Não queremos destruir a religião. Ao contrário, digamos, queremos destruir a religião a fim de poder estabelecer no seu espaço e no seu lugar a nossa cidadela. Com efeito, ordinariamente, não se demole senão para reedificar. Aulard traduziu com exatidão o pensamento da seita. Ela quer levantar uma nova ordem de coisas sobre as ruínas da antiga. Ela tem seu ideal, ela busca sua realização. Qual é? Ela lhe deu um nome, o templo. É para a edificação desse templo que ela há séculos recruta os maçons. Que deve ser esse templo? O Divino Salvador, ao trazer à Terra a concepção cristã da civilização, não quis abandoná-la aos riscos que necessariamente corre uma ideia deixada a si mesma e que, por conseguinte, vaga ao sopro das fantasias e das paixões humanas. Ele a depositou nas mãos de uma sociedade que ele ergueu sobre Pedro e entregou à sociedade a incumbência de manter sua doutrina na pureza, de defendê-la contra as ideias contrárias, de propagá-la no mundo, de produzir para ele frutos de vida. Assim, o Divino Mestre comparou-se a um arquiteto. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para melhor assinalar sua oposição, Satã fez-se chamar o grande arquiteto, e em face da igreja ele constrói um templo. Como a igreja, esse templo é a um só tempo espírito e corpo. Corpo, uma sociedade, a maçonaria. Espírito, uma ideia, que a sociedade tem a missão de propagar no mundo e de realizar através das instituições. Essa ideia é uma concepção da ordem social oposta àquela que o cristianismo fez prevalecer. Não se trata de nada além de uma reedificação da sociedade, diz Findel, sobre bases inteiramente novas, de uma reforma do direito, de uma renovação completa do princípio da existência, notadamente do princípio da comunhão e das relações recíprocas entre o homem e seus semelhantes. Rabaut Saint-Étienne tinha dito antes dele, na tribuna da Constituinte: para tornar o povo feliz, é preciso renovar, mudar suas ideias, mudar suas leis, mudar seus costumes, mudar os homens, mudar as coisas, destruir tudo, sim, destruir tudo, posto que tudo deve ser recriado. Eis o que a franco-maçonaria se propõe conseguir através da revolução, que hoje está no segundo ato, aguardando o terceiro. Nada de mais radical pode ser imaginado. Fazer desaparecer o princípio sobre o qual repousa atualmente nossa existência e substituí-lo por outro. Depois, tirar as consequências dessa mudança, quer dizer, revirar as relações dos homens entre si, reformar o direito e reedificar a sociedade segundo um novo princípio. Quais são, pois, as bases inteiramente novas sobre as quais a sociedade deve ser reedificada? Qual o princípio novo em cuja conformidade o direito social deve ser reformado? Jean-Jacques Rousseau expôs isso longamente em suas diversas obras, e todo mundo sabe que foi com o seu contrato social nas mãos que os homens de 89 fizeram a revolução. Quiseram pela primeira vez limpar um terreno para edificar sobre as ruínas da sociedade cristã o templo maçônico. Os maçons do século XX reconhecem o mesmo mestre dos maçons do século XVII. Seus chefes têm o mesmo ideal e buscam a realização do mesmo plano. Se um dia esmagarmos a infame, será sob o controle social. Essa frase foi dita no Congresso das Lojas do Noroeste, realizado em Amiens, em 1901, nos dias 13 e 14 de abril, pelo irmão Dutilleux, membro do Conselho da Ordem do Grande Oriente. É preciso, pois, recorrer a Jean-Jacques Rousseau para saber o que será o estado social que a maçonaria prepara para nós. O princípio sobre o qual repousa a existência humana foi em todos os tempos e entre todos os povos o seguinte: o homem é naturalmente um ser social, e aquele que permanecer em estado isolado e selvagem será um ser degradado. É sobre esse ponto, colocado por Deus no fundo da natureza humana,
que ela vive desde suas origens. Foi observando que ele prescreve que a sociedade se constituiu e se mantém, que o homem nasce e cresce. O cristianismo estabelecera com grande clareza essa verdade, reconhecida pela sabedoria das nações, que a sociedade sai espontaneamente da natureza humana, que ela é o resultado da constituição, da maneira de ser que Deus deu ao homem. O indivíduo isolado é impotente para obter aquilo de que necessita para viver e desenvolver-se. Ele só pode encontrar o que precisa no auxílio que recebe de seus semelhantes e que, em troca, ele lhes dá, numa palavra, nas relações que nascem da associação. E como seus desejos são múltiplos e diversos, diversos também são os motivos e os fins para os quais ele se associa. Múltiplos são os aspectos sob os quais a associação se apresenta. O homem tem necessidades físicas, intelectuais, religiosas. Ao nascer, ele se encontra no seio de uma sociedade, a família, que defende sua frágil existência contra os agentes exteriores. Ele fornece o alimento que mantém sua vida e pouco a pouco aumenta suas forças. Mas a família não pode também bastar a si mesma. Ela não encontra em si os recursos necessários para conduzir seus membros à perfeição que cada qual pode atingir do ponto de vista físico, assim como do ponto de vista intelectual e religioso. E é por isso que a família, como indivíduo, também não é isolada. Ela também nasce e vive no seio de associações mais vastas que a cobrem com sua proteção, que presidem os interesses gerais de bem-estar material, de cultura intelectual e de aperfeiçoamento moral e religioso, que estão nas exigências, ou pelo menos nas aspirações da natureza humana. Quanto mais numerosas essas exigências e aspirações, mais numerosas as formas diferentes que a associação adota para que todos possam atingir os fins comuns à humanidade e os fins especiais próprios às aptidões individuais. As sociedades, com finalidades particulares e contingentes, têm origem nas convenções que entre si fazem os que perseguem o mesmo objetivo. Mas não se dá o mesmo com a sociedade chamada a conduzir todos os homens ao seu fim último. Esta tem necessariamente como autor o Deus, que indicou ao homem seus destinos. De fato, Deus fundou-a nas origens, e a segunda pessoa da Santíssima Trindade veio, no meio dos tempos, conferir-lhe sua última perfeição. Essa sociedade se chama Santa Igreja Católica. Católica porque, ao menos virtualmente, ela abarca todos os tempos e todos os lugares, e todos os homens são chamados a fazer parte dela, visto como Deus quer a salvação de todos. Santa, porque é sua missão conduzir os homens à santidade. Não somente à perfeição moral, mas um estado sobrenatural, a uma certa participação na natureza divina, na vida divina, iniciada aqui embaixo pela graça santificante, coroada pela glória na eternidade dos céus. A sociedade civil mantém-se a meio caminho entre a Igreja e as associações particulares. Ela é mais necessária do que estas, oferecendo respostas às necessidades que não podem encontrar nestas sua plena satisfação. Ela não pode ser tão geral como aquela, porque as diversas tribos da família humana, possuindo aptidões e caracteres diferentes, exigem não serem governadas da mesma maneira. Na formação das sociedades civis entra, pois, necessidade e convenção. Divino e humano. Divino, o que é fundamental, o que vem das exigências da natureza. Humano, o que é da ordem secundária, e variável como os temperamentos dos povos. Jean-Jacques Rousseau agiu fraudulentamente contra esses dados da razão e da fé. E eis o que ele imaginou, o que ele consignou em todos os seus escritos e o que a maçonaria assumiu como missão de realizar. A sociedade, o estado social, não resulta da constituição do homem e da instituição divina. É no mundo uma excrência acidental e poder-se-ia dizer contra a natureza, que sobreveio um belo dia por efeito das vontades humanas. Os homens viviam em estado de natureza, diz Jean-Jacques Rousseau.
como fazem os selvagens, os animais, e era a Idade de Ouro, estado de liberdade e de igualdade, no qual os frutos eram de todos e a terra de ninguém, onde cada homem era cidadão do universo. Para passar do estado de natureza ao estado social, os homens primitivos fizeram um pacto, um contrato, o contrato social. De uma parte, cada indivíduo se colocou, sua pessoa e todos os seus direitos, nas mãos de todos. De outra parte, todos garantiram a cada um uma parte igual dos bens comuns. O indivíduo deu à sociedade tudo o que ele tinha e tudo o que ele é, e a sociedade admite o indivíduo na comunhão de toda a coisa pública, a república. As cláusulas do Pacto Social, diz Jean-Jacques Rousseau, reduzem-se todas a uma só: a alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, a toda a comunidade. Se alguns direitos permanecessem com os particulares, o estado de natureza subsistiria e a associação tornar-se-ia necessariamente vã. Fazendo-se a alienação sem reserva, a união é tão perfeita quanto possível, e nenhum associado nada mais tem a reclamar. Eis a ideia que a maçonaria tem da sociedade. Eis o plano sobre o qual ela quer reconstruí-la. Durante todo o tempo em que isso não seja completamente realizado, quer dizer, durante todo o tempo em que os indivíduos pretendam conservar alguns direitos, o Estado social, tal como o contrato o criou, tal como deve ser, não será julgado perfeito. O estado de natureza, ao qual o contrato quis pôr fim, subsistirá em alguma coisa. O progresso é, pois, a caminhada em direção à completa absorção de todos os direitos pelo Estado. Quanto mais direitos para o indivíduo, mais direitos para a família, mais direitos, com muito mais razão, para uma sociedade qualquer que se formasse no seio do Estado, ou acima dele. Na sociedade democrática sonhada pela franco-maçonaria, não mais haverá ou não deverá mais existir senão essas duas unidades, o indivíduo e o Estado. De um lado o Estado onipotente, de outro o indivíduo impotente, desarmado, privado de todas as liberdades, pois que nada pode sem a permissão do Estado. Não é em direção a isso que caminhamos a passos largos? E essa concepção da sociedade não é a explicação, e para nossos maçons, a justificativa de tudo o que é feito, ou tentado atualmente, contra a liberdade da Igreja, contra a liberdade das associações, contra a liberdade das famílias, contra a própria liberdade individual? O Estado não pode, não deve estar sujeito a nenhuma outra associação senão aquela que ele é. Se acontecimentos do passado, se individualidades poderosas criaram no seio da sociedade civil associações distintas, o Estado deve trabalhar constantemente em encolher o círculo no qual elas vivem e agem, até que consiga absorvê-las ou liquidá-las. Segundo Rousseau, segundo a maçonaria, aí está seu direito, aí está seu dever. Direito e dever que decorrem diretamente do contrato social e sem o exercício dos quais esse contrato se tornaria ilusório e logo caduco. Deixemos, pois, de nos espantar com o fato de que nessa sociedade, nascida da Revolução, petrificada na ideia revolucionária, o Estado queira tudo centralizar e tudo absorver, sufocar toda iniciativa e paralisar toda a vida. Nisto, ele obedece à sua lei, ao princípio segundo o qual ele deve ser tudo, já que tudo lhe foi entregue pelo contrato inicial. O que vive, o que se move, o que está fora dele, assim age por efeito de uma usurpação da qual deverá prestar contas. Essa reivindicação deve ser exercida, sobretudo, relativamente às associações, porque elas são mais poderosas do que os indivíduos, e sobretudo em relação àquelas associações que têm um ideal diverso daquele do Estado naturalista. O pacto social foi acordado para um mais completo gozo dos bens deste mundo. Se há sociedades formadas com a finalidade de levar mais longe o olhar do homem, de exortá-lo a se desapegar dos bens presentes,
para ambicionar e buscar outros bens, essas sociedades estão em contradição viva com a sociedade nascida do contrato social. Elas devem desaparecer antes de qualquer outra. O dever é encurralá-las, mutilá-las, até o completo aniquilamento. Aí está a explicação para as calúnias espalhadas pelos humanistas em seus escritos contra os religiosos e para as perseguições incansavelmente renovadas contra eles desde a Renascença até nossos dias, como também para a guerra de morte declarada hoje contra a primeira das sociedades religiosas, contra aquela que é o fundamento e o princípio de vida de todas as outras, a Igreja Católica. Percebemos hoje um movimento de reação contra o Estado social instituído na França pela Revolução. Por toda parte, são instituídos sindicatos, retorna-se às corporações. Possa esse movimento desaguar na restauração da sociedade em seu estado normal. Na sociedade normalmente organizada, existem entre o indivíduo e o Estado sociedades intermediárias que conglomeram os indivíduos e que, por sua ação natural, mantêm o Estado nos domínios que lhe pertencem e impedem-no de dele sair. Essas sociedades chamam-se famílias, corporações, comunas, províncias, igrejas. Quando nesse regime o mais fraco dos indivíduos é lesado pelo Estado, ou por qualquer outro, de imediato sua associação, toda uma coletividade organizada se levanta para defendê-lo. Através dela ele é forte, e porque ele é forte, é livre. A democracia é a escravidão. Capítulo 39. O Estado, Senhor soberano de todas as coisas. O templo que a maçonaria quer edificar, segundo o plano de Jean-Jacques Rousseau, traçou no seu contrato social, é, pois, o Estado soberano, Senhor de todas as coisas, nele absorvendo todos os direitos, tanto os individuais como os da família e os das associações como os da Igreja. Aí está, dir-se-á, uma utopia e uma pretensão tão monstruosas quanto irrealizáveis. Não para os maçons. Para os revolucionários é o ideal, e um ideal em direção ao qual nos fazem caminhar a largos passos. Jean-Jacques Rousseau disse que, em virtude do contrato social, que ele imagina estar na base da sociedade, contrariamente à história e contrariamente à natureza humana, que nada podem fazer, todos os homens pertencem totalmente à coletividade, suas pessoas e suas forças, seus direitos e seus bens. É o que os maçons querem realizar. É exatamente a isso que a Revolução quer chegar. É isso e somente isso que pode explicar o modo de ser e agir do Estado contemporâneo em relação a tudo e a todos. Em todas as coisas, e ele se esmera em restringir os direitos individuais, seu desígnio é suprimi-los inteiramente. Antes de tudo e sobretudo, o cidadão não tem o direito de ser cristão. Nada, diz Taine, interpretando o pensamento fundamental do contrato social, nada é mais contrário ao espírito social do que o cristianismo. Uma sociedade de cristãos não seria mais uma sociedade de homens, porque a pátria do cristão não é deste mundo. É necessário reconduzir o cristão aqui para baixo. É preciso limitar seus pensamentos à busca dos interesses terrenos. É preciso que ele pertença por inteiro à sociedade a qual ele foi dado por inteiro. Assim, vê-se o católico tratado como inimigo no Estado maçônico. O cidadão não tem o direito de ser proprietário. Tudo o que ele tem, assim como tudo o que ele é, torna-se um bem social. Assim, vemos o direito de propriedade desaparecer pouco a pouco ante as usurpações do socialismo de Estado. Os impostos crescem e se multiplicam sem cessar. A utilidade pública expropria com uma consciência cada dia mais leviana. As leis ensaiam a repartição dos ganhos entre patrões e empregados. O Estado age como parte financeiramente interessada nas vendas e doações, e sobretudo nas sucessões. Ele fala agora em impostos sobre o rendimento e impostos progressivos, destinados a nivelar as propriedades
a igualar as fortunas, ou melhor, a fazer com que o Estado se torne o único proprietário. Já no século XVIII, ele se apossou de toda a propriedade eclesiástica e hoje mesmo ele põe a mão sobre aquela que foi reconstruída no século passado. Amanhã ele se apoderará da mesma maneira dos instrumentos de trabalho. Minas, fábricas, campos, tudo será nacionalizado. Não são somente os bens que o Estado reivindica como pertences à coletividade, mas as forças de cada um. Cada membro da sociedade pertence a ela, ele e todas as suas forças. Será preciso também, sob esse aspecto, que o Estado chegue a atribuir a cada um as funções que ele deverá exercer na sociedade, sob sua vigilância e em seu benefício. Os monopólios do Estado, que vão da instrução pública à fabricação do fumo e dos fósforos, e o funcionalismo que pouco a pouco se estende a tudo, constituem um encaminhamento rumo a essa escravidão universal. Para alcançar este fim, importa, sobretudo, apoderar-se das forças nascentes, das gerações que surgem. Assim, a primeira preocupação do Estado revolucionário é se apossar da infância. As crianças, dizia Danton, pertencem à República antes de pertencerem a seus pais. O egoísmo dos pais poderia ser perigoso para a República. Eis porque a liberdade que lhes deixamos não vai ao ponto de educarem seus filhos de outra maneira que não segundo a nossa vontade. E Jules Ferry, no discurso que pronunciou em 1879 para obter a aprovação do famoso artigo 7º, existe um pai de família que os compreende a todos, é o Estado. Temos ouvido essas palavras serem repetidas à saciedade, depois que novos projetos de lei querem colocar em absoluta segurança os preceptores e as preceptoras encarregados pelo Estado de introduzir nas almas juvenis os dogmas maçônicos. É exatamente sob esse ponto de vista do direito exclusivo do Estado sobre toda a juventude que vemos o Estado moderno se colocar. Sua legislação estudou-a melhor, apertou-a mais. Suas leis mais intangíveis são aquelas que tendem a suprimir toda a liberdade de ensino e reuni-la sob a férula do Estado e abandonar à sua educação as crianças de todas as famílias, da escola dita maternal às faculdades. Inicialmente, é de seu interesse formar as vontades através das quais ele perdura, preparar os votos que o manterão, implantar nas almas as paixões que lhe serão favoráveis, ideias que secundarão a construção do templo. Não tem ele o dever de petrificar as gerações, de modo a torná-las aptas ao mais perfeito funcionamento do pacto social? A educação, nas regras prescritas pelo soberano, pelo povo soberano, é uma das máximas fundamentais do governo popular, diz Rousseau, e é através dela que se forma o cidadão. É ela que deve dar às almas uma forma nacional. As boas instituições nacionais são aquelas que melhor sabem desnaturar o homem, esvaziar sua existência absoluta para dar-lhe uma existência relativa e transportar o eu para a unidade comum. Desnaturar o homem. Que palavra poderia melhor exprimir o que a seita pretende, o que ela faz nas escolas do Estado? Para conseguir realizar seu desígnio, sem muita oposição, ela começou por dar à juventude a instrução gratuita. Hoje ela acrescentou a isso a alimentação e o vestuário, tanto nos colégios como nas escolas primárias, esperando com isso ter os interesses como seus cúmplices. Não se diga que a Igreja reivindique para si própria o direito que ela recusa ao Estado. Não. A Igreja respeita os direitos da liberdade natural a ponto de que, se um pai ou uma mãe não pertencem pelo batismo à sua jurisdição, ela se considera impedida de intervir na educação da criança até que esta alcance a idade de se pronunciar segundo sua própria consciência. A Igreja considera um atentado contra o direito natural a educação do filho menor na religião cristã, contra a vontade expressa de seus pais não batizados. Ela não permite que seu batize.
E mesmo quando o filho católico de pais católicos chega à maioridade, ela não o admite à profissão religiosa sem a permissão deles, se ele lhes é necessário ao sustento. O Estado maçônico compreende que as crianças não poderão ser completamente suas enquanto não tiver abolido a família. Enquanto ela subsistir, o grito da natureza protestará contra a sua instrução. Por esta razão, ele tende à supressão do casamento. Segundo o pensamento dos sectários, o casamento civil e o divórcio são etapas que devem conduzir ao amor livre e, por conseguinte, ao Estado, único pai nutrício, único educador das gerações vindouras. A abolição da família, a supressão da propriedade, o aniquilamento da Igreja e o sufocamento de qualquer associação que não seja o Estado, todos esses artigos, diz Taine, são consequências forçosas do contrato social. No momento em que, entrando num corpo, e não reservo nada de mim mesmo, somente por isso renuncio a meus bens, a meus filhos, a minha igreja, as minhas opiniões. Deixo de ser proprietário, pai, cristão, filósofo. É o Estado que me substitui em todas essas funções. No lugar da minha vontade, há a vontade pública, quer dizer, em teoria, o arbítrio rígido da Assembleia, da fração, do indivíduo que detém o poder. Tal é o templo que a maçonaria está construindo. Nele, ela já nos fez entrar passo a passo antes de concluí-lo. Nele, ela pretende abrigar as gerações vindouras e a humanidade inteira. O empreiteiro que assumiu a construção desse templo foi o regime parlamentar. O povo soberano escolheu delegados e investiu de todo o poder. Eles se reúnem, a maioria é tida como expressão da vontade geral e essa vontade faz lei. Essa lei pode atingir tudo. E em todas as coisas ela cria o direito sem considerar quem ou o que quer que seja, nem mesmo Deus, nem mesmo as exigências da natureza humana. Há já um século, para construir esse templo, diz Taine, fizeram 3.000 decretos, e para pô-los em vigor, substituíram o governo da força pelo governo da lei. O cadafalso presidiu a reedificação da sociedade, àquilo que tinha sido chamado de renovação do princípio da existência humana. As coisas não acontecerão de maneira diferente se a nova experiência a que assistimos for levada até o fim. O alemão que foi o doutor dos jacobinos e que se conservou como doutor dos maçons, traçou perfeitamente o caminho que aqueles seguiram e no qual estes estão engajados. No ritual que o Weishaupt compôs para as cerimônias de iniciação nos diversos graus do iluminismo, ele faz dizer ao iniciado, através de hierofante: Ó irmão, ó meu filho, quando aqui reunidos, longe dos profanos, nós consideramos a que ponto o mundo está entregue aos maus, aos soberanos e aos padres. Poderíamos contentar-nos em suspirar? Não, irmão. Apoiai-vos em nós. Procurai colaboradores fiéis. Eles estão nas trevas, nas sociedades secretas. É aí que, solitários, silenciosos, ou reunidos em círculos pouco numerosos, crianças dóceis, eles levam avante a grande obra, conduzidos por seus chefes. Os padres e os príncipes resistem a esse grande projeto. Temos contra nós as constituições políticas dos povos. Que fazer nesse estado de coisas? É necessário atar insensivelmente as mãos dos protetores da desordem, os reis e os padres, e governá-los sem parecer dominá-los. Numa palavra, é preciso estabelecer um regime dominador universal, sob forma de governo, que se estenda sobre todo o mundo. É preciso, pois, que todos os nossos irmãos, educados da mesma maneira, estreitamente ligados uns aos outros, não tenham senão um mesmo objetivo. Ao redor dos poderes da terra, é preciso agrupar uma legião de homens infatigáveis e, dirigindo por toda a parte seus trabalhos, seguir o plano da ordem para a felicidade da humanidade. E em outro lugar, como objeto do nosso desejo é uma revolução universal, todos os membros dessas sociedades secretas, que tendem ao mesmo fim,
apoiando-se uns nos outros, devem procurar dominar invisivelmente e sem aparência de meios violentos, não a parte mais eminente ou a menos distinta de um só povo, mas os homens de qualquer estado, de todas as nações, de todas as religiões. Soprar por toda parte o mesmo espírito, no maior silêncio e com toda a atividade possível, dirigir todos os homens esparsos sobre a face da terra em direção ao mesmo objetivo. Uma vez estabelecido esse império pela união e pela multidão dos adeptos, que a força suceda ao império invisível. Atai as mãos de todos os que resistem, subjugai, sufocai a maldade em seu germe, esmagai tudo o que resta de homens que não tiverdes podido convencer. Foi exatamente assim que o compreenderam os homens de 93. Jean Bon Saint-André dizia que, para estabelecer solidamente a República, era necessário reduzir a população à metade. Geoffroy julgava que isso era insuficiente. Ele queria deixar na França apenas 5 milhões de cidadãos. É preferível fazer da França um cemitério a não regenerá-la segundo o nosso modo, dizia Carrier. Eles fizeram dela um cemitério e não puderam regenerá-la à maneira deles. O insucesso não desencorajou seus sucessores. A França regenerada, diz o irmão Bussotti, ainda não alcançou o grau de perfeição que exigem as doutrinas da franco-maçonaria e o gênio dos filósofos. Mas o movimento foi dado, arrebatador, irresistível. A grande obra se realizará. Eles pretendem realizá-la não somente na França, mas no mundo inteiro. É preciso, disse Weishaupt, estabelecer um dominador universal, uma forma de governo que se estenda sobre todo o mundo. Eles trabalham para isso, como veremos. Esse regime dominador universal, cujo estabelecimento eles buscam, chamam-no de regime da democracia ou república universal. A teoria de Jean-Jacques Rousseau sobre as origens da sociedade, sua constituição racional, o que ela será quando o contrato social tiver produzido suas consequências, não permaneceu em estado especulativo. Faz um século, nós nos aproximamos a cada dia do termo que ele designou para nós, no qual não haverá mais propriedade, nem família, nem Estado independente, nem igreja autônoma. Sobre o lugar que as ruínas produzidas pela Revolução deixaram livre, Napoleão I construiu, com areia e cal de Stein, a nova sociedade segundo o plano traçado por Jean-Jacques Rousseau. Todas as massas da grande obra, Código Civil, Universidade, Concordata, administração municipal e centralizada, todos os detalhes da arrumação e da distribuição concorrem para um efeito de conjunto, que é a onipresença do governo, a abolição da iniciativa local e privada, a supressão da associação voluntária e livre. A dispersão gradual dos pequenos grupos espontâneos, a interdição preventiva das longas obras hereditárias, a extinção dos sentimentos pelos quais o homem vive além dele mesmo, no passado e no futuro. Nessa caserna filosófica, nesse templo, dizem os maçons, nós vivemos há 80 anos. A grande obra avança, ela terminará tanto melhor quanto sua continuação está nas mãos da multidão e de seus mandatários, quer dizer, dos cegos e dos irresponsáveis. O indivíduo recua diante das últimas consequências de seus erros quando ele vê onde eles o conduzem. Um povo entregue a si mesmo, como é todo povo submisso ao regime republicano, não pode fazê-lo. São os mais lógicos que se fazem ouvir pelas multidões, sobretudo quando essa lógica está de acordo com as paixões e promete à massa a posse dos bens que ela cobiça. São estes que o sufrágio universal leva ao poder. E se os que chegam primeiro se espantam e não ousam realizar o programa, são suplantados por outros, e por outros ainda, até que venham aqueles que resolutamente se entregam às grandes obras que os princípios condenam. Já vimos os oportunistas varridos pelos radicais.
Estes desaparecem diante dos socialistas, e do seio do socialismo se levantam os anarquistas, os nihilistas, os catastrófards. O Interer, no seu livro Le Socialisme Contemporain, faz uma observação cujo bom fundamento ninguém pode negar. Retirai Deus e a vida futura, e o homem sem Deus se acha colocado, com suas paixões, em face da vida mortal, com a desigualdade das condições e a desigualdade do prazer. Esse homem pedirá, ao banquete da vida, a parte que suas paixões reclamam. Ele sentirá as barreiras que a sociedade atual, baseada sobre a fé em Deus e na vida futura, opõe às suas paixões. Ele se irritará contra o obstáculo, e o ódio social, com todos os ódios que o acompanham, entrará na sua alma. Em quantos corações esse ódio ruge atualmente? Ela incita as massas a se precipitarem, tão logo se possa ser feito, sobre o que resta da ordem social. E isso por toda a Europa, e não somente no Velho Mundo, nas Américas e na Oceania, e não somente entre os miseráveis, mas entre os intelectuais. Basta citar Élisée Reclus na França, Karl Marx na Alemanha, Bakounine e o príncipe Kropotkin na Rússia, Moshe nos Estados Unidos, etc., etc. Todos são concordes em dizer que o dogma da soberania do povo exige, primeiro, uma revolução política que leve ao poder as massas populares através do sufrágio universal. Segundo, uma revolução econômica que introduzirá a propriedade comum. Terceiro, uma revolução democrática que suprirá os pais e entregará os filhos à República. Caminhamos para isso. Qual homem inteligente que não se aterroriza com as ruínas já amontoadas em toda a ordem de coisas e que, ouvindo os clamores de súcias prestes a se lançarem sobre o que resta da ordem social, não levante na hora atual essas terríveis questões? Os bens que o Criador colocou à disposição dos homens, mas que o trabalho, a ordem, a temperança, a economia repartiram entre as famílias, serão ainda amanhã propriedade dos que assim os adquiriram? Ou serão universalmente possuídos pelo Estado, que distribuirá seus frutos segundo as leis que lhe aprouver? Amanhã haverá ainda, entre o homem e a mulher, casamento, quer dizer, contrato passado sob o olhar de Deus e por ele sancionado, união sagrada indissolúvel? Haverá ainda a família, com a possibilidade de transmitir a seus filhos, não somente seu sangue, mas sua alma e seus bens? Amanhã, que será da França? No que se transformará a Europa? Reduzida a estado de poeira pela democracia, não será ela uma presa fácil para a franco-maçonaria internacional e judaica, que caminha para a conquista do mundo e já calcula o número de anos ainda necessários para fazer de todos os estados uma república universal? Eis o que está sendo preparado pelo movimento das ideias e dos fatos que povoam os espíritos e dos quais somos testemunhas. Se o curso das coisas atuais não tivesse suas fontes no passado longínquo, poderíamos apavorar-nos menos, acreditar que não há em tudo isso senão fatos acidentais. Mas não é assim. O estado atual, repleto do futuro que acabamos de descrever, é o produto natural de uma ideia lançada como um grão sobre nosso solo há 5 séculos. Ela germinou. Vimos seus primeiros rebentos sair da terra. Eles foram cultivados secreta e cuidadosamente por uma sociedade que, já por várias vezes, serviu ao mundo seus frutos prematuramente colhidos. Hoje ela os vê chegar à maturação. Frutos de morte que carregam a corrupção para os próprios fundamentos da ordem social. A França revolucionária recebeu o poder das trevas, a missão de manifestar ao mundo aquilo que a Renascença concebeu, aquilo que a franco-maçonaria criou. Parece que se quis simbolizá-lo nas moedas. Essa mulher desgrenhada, com o barrete frígido à cabeça, que sob os alpícios da República lança a todos os ventos os grãos da liberdade,
da igualdade e da fraternidade, sob os raios de um sol levante, chamado para aclamar o mundo com um dia novo. Bem representa a maçonaria, que confia a todos os sopros da opinião, as ideias que preparam os espíritos para a aceitação da nova ordem que há tanto tempo ela projeta estabelecer no mundo.